Olá, nós vamos conversar hoje, como eu prometi, né? Como você desenvolver um nível de uma sexualidade mais equilibrada, né? Então, a primeira coisa importante, o primeiro tópico que eu vou falar é a diferença entre repressão e educação sexual. Isso é importantíssimo, porque você sabendo essa diferença, você vai conseguir educar a sua própria sexualidade de uma forma satisfatória e não só isso, você vai poder ajudar os jovens, ajudar seus filhos, seus netos a terem uma sexualidade mais equilibrada, sabendo educar da forma correta. Então, você saber a diferença entre repressão e educação sexual é muito importante, né? Então, vamos lá. O que é repressão sexual? Repressão sexual é quando você se submete a um estímulo, não é? Mas aí depois você fica querendo reprimir o estímulo. Então, por exemplo, como é que se diz? Você está no início do século XX, normalmente nos orfanatos, as enfermeiras, as cuidadoras, elas gostavam de pegar os jovens adolescentes quando estavam dormindo, elas amarravam eles na cama e deixavam eles amarrados. Eles tinham que dormir amarrado para quê? Para não se masturbarem. Veja que interessante. Então isso não é educação sexual, isso é repressão sexual. A pessoa tem a vontade, tem o desejo e algo externo reprime. Isso não é saudável, pelo contrário, isso gera doenças, gera neuroses, gera um monte de problema. Já o que é educação sexual? Educação sexual é você não se submeter ao estímulo, entendeu? Você fugir do estímulo. Então, se você, por exemplo, se você entra em contato com estímulo sexual, né, por exemplo, no caso de um homem, se ele vê uma mulher na rua e ele começa a fantasiar com essa mulher, depois, a partir do momento que ele fantasia, o organismo dele, o cérebro, o nosso cérebro ele é projetado para imaginar, tudo que ele imagina é como se fosse real. Então, se ele imaginar tá tendo uma relação sexual com aquela mulher que ele está desejando, o seu corpo ele vai funcionar como se ele estivesse realmente tendo essa relação sexual. Os hormônios produzidos e tudo, então o corpo dele vai se preparar para uma relação sexual de fato, ao vivo e a cores. Se depois da fantasia ele começa a dizer não, isso é pecado, isso não pode, então automaticamente ele começa um processo de repressão sexual. O que é educação sexual? Educação sexual é um homem que está na rua, de repente passa uma mulher extremamente atraente, e ele resolve olhar para o céu, ele olha para uma árvore bonita, olha para um cachorro, olha para uma criança, olha para algo bonito e desvia o foco, desvia a fantasia. Isso é educação sexual. É você cortar o estímulo antes dele começar, né? E isso no dia a dia é uma questão de prática, mas isso vai dar um nível de liberdade muito grande, porque você começa a se sentir dono do seu corpo, você começa a se sentir no autocontrole. Então, aí talvez você diga, ah, Fernando, mas quer dizer que a pessoa vai se comportar feito um monge, feito um padre? Não é isso. É porque como é que acontece a sexualidade atual na vida das pessoas, né? A pessoa passa o dia todinho tendo fantasias sexuais. Aí na hora H que a pessoa está tendo uma relação sexual, veja se isso não acontece. Está no vivo e a cores tendo uma relação sexual física de fato, a pessoa começa a pensar na conta que tem que pagar, no salário do final do mês, na novela das 8, no noticiário do jornal. Ou seja, na hora que é para a pessoa estar lá, a pessoa pensa em outras coisas. E quando a pessoa está fazendo outras coisas, pensa em sexo. Ou seja, a pessoa não vive, não é qualidade de vida. Então, é como diz Eckhart Tolle no seu livro Poder de Agora, é você viver o agora, viver o momento presente. Então, o segredo é você não se submeter ao estímulo. Isso é educação sexual. Né? É você evitar ter contato com o estímulo e procurar coisas interessantes. Né? Por exemplo, em vez de ter um pensamento erótico, você mudar o pensamento talvez para um momento agradável. Você estava brincando com seus filhos, ou um momento que você estava brincando com um cachorrinho, com um gato, um momento feliz da sua vida. Então você muda rapidamente o pensamento, em vez de deixar o pensamento naquela frequência e gerar um estado compulsivo. Então essa mensagem que eu gostaria de passar é muito simples, né? Se você gostar desse vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Grande abraço, muita paz e prosperidade para você.